Suas plantas estão magrinhas e raquíticas e você quer que elas fiquem maiores, com mais galhos para te render mais? Hoje nós vamos aplicar aqui algumas técnicas de LST, Low Stress Training. São técnicas para ramificar mais a sua planta, fazer ela ficar com galhos mais robustos, mais fortes, para você ter uma colheita maior. Para você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador aqui da Plantando Bem e vamos lá aplicar essas técnicas aqui em algumas plantinhas. A primeira técnica que eu vou aplicar aqui é uma técnica de amarra. Essa técnica consiste em a gente amarrar o galho tentando puxar ele e deixar ele na horizontal, deixar ele deitado assim. Isso para que a planta jogue os hormônios de crescimento dela também para os galhos da lateral. A planta ela tem hormônios de crescimento e esses hormônios se concentram no topo da planta, aqui nesse galinho. Quando ela perde esse galho, ela redireciona os hormônios de crescimento para os galhos de baixo. É o que acontece quando a gente faz uma poda. Por exemplo, aqui, eu tinha feito uma poda aqui, ela redirecionou os hormônios de crescimento, virou 2 galhos. Só que isso também acontece quando ela dá a sensação de que perdeu esse galho. Quando, por exemplo, a gente amarra ele para baixo, significa que esses outros galhos aqui se tornaram os galhos mais do topo, né? No caso desses brotinhos aqui. E ela vai começar o desenvolvimento deles. E vamos lá então, sentar aqui no chão, né? Porque ficar ajoelhado não dá. Mas vamos lá, eu vou usar aqui para fazer as amarras, fazer as dobras na verdade, porque eu não vou amarrar, mas é basicamente como se fosse a amarra. Esse produtinho aqui, que é um clipezinho feito em 3D, que eu ganhei lá na Expo, e ele é exclusivo para você fazer essa amarra. E como que funciona ele? Basicamente você vai pegar aqui o galinho, passa aqui o galho e passa ele por baixo. Vou de cá agora. Pronto, amarrei o galho para o lado. Veja como ele ficou para a lateral. Funcionaria da mesma forma se eu pegasse uma cordinha, amarrasse aqui e amarrasse na lateral do vaso, que aí seria a amarra. Agora eu vou fazer aqui do outro lado, vou fazer da mesma forma. Então, ó, foi feito as amarras. E um detalhe interessante é que quando a gente vai amarrar, a gente sempre vai amarrar os galhos que estão em cima e vai puxar eles para ficar da altura dos galhos que estão embaixo. Veja como os galhos que estão embaixo eu não amarrei. Por quê? A planta sempre vai direcionar os hormônios dela para os galhos que estão no topo. Se você amarra esse galho aqui embaixo, o que ela vai fazer? Ela vai jogar os hormônios dela principalmente nesses que estão no topo. Se você deixa ele solto, eles ficam mais ou menos da mesma altura e ela redireciona os hormônios para todos eles. E agora, nessa outra planta aqui, eu vou fazer uma outra técnica, uma técnica diferente, que ela é um pouco mais estressante, digamos assim, que é o super cropping. O super cropping consiste em amassar o galinho com os 2 dedos assim, sem usar a unha para não quebrar, não partir o galho, mas usando os 2 dedos para amassar o galinho. Mas a principal dica do dia é a seguinte: se você está plantando ou deseja começar a plantar e ter colheita de flor linda e resinada, não quer ficar com plantas travadas, amareladas, que não crescem bem, você consegue ter colheita de flor linda e resinada mesmo que seja a sua primeira vez plantando. Você só precisa de um método, um caminho para você chegar até lá. Se você quer fazer parte da minha turma fechada, acesse o link aqui na descrição e garanta a sua vaga para você ter colheita de flor linda e resinada e ficar livre do prensado. E lá você vai aprender, inclusive, todas essas técnicas que eu passei aqui detalhadamente e outras até melhores. Inclusive, você vai ver a técnica do super cropping. Em que consiste o super cropping? Você vai simplesmente, pega o dedo com as mãos limpas, você vem aqui no galho, você vai ir numa parte do galho que não esteja muito rígida, ela tem que estar maleável para você conseguir amassar. Você vai vir aqui, vai amassar o galho com as 2 mãos. Amassou o galho,
você não vai arrancar o galho, é só para amassar ele. Ele vai amassar e vai se deitar aqui, né? Se tombar sozinho. Beleza, ele tombou, o que ficou parecido? Ficou parecido uma amarra, certo? Ficou parecido uma amarra, vai funcionar mais ou menos como uma amarra, só que além disso, o galho aqui que eu amassei, ele vai se recuperar, vai ficar mais forte, mais rígido, vai transportar mais nutrientes. E aí eu vou fazer aqui, do outro lado aqui também, no outro galinho. Beleza. Amassei, pronto, tá feito. E veja como eu faço também da mesma forma. Faço nos galhos mais altos e não faço nos galhos mais baixos. E agora é só deixar a planta se recuperar. Algumas dicas interessantes. A amarra, ela é uma técnica de baixo estresse. Então, por exemplo, eu poderia fazer a amarra aqui e colocar para florir. O supercropping não é tão indicado eu fazer a amarra e colocar para florir logo em seguida. É bom esperar pelo menos uns 7 dias para ela se recuperar desse galho amassado. Uma outra dica interessante é o seguinte: algumas pessoas acham que a amarra, por ser LST, ela nunca vai causar estresse, que você pode fazer todo dia que não vai causar estresse. E adivinha, se você fizer todo dia, vai causar estresse. Se você vir aqui todo dia e ficar mexendo, amarrando, refazendo a amarra, tentando puxar o galho e manter ele sempre na horizontal, vai dar problema. Você tem que fazer a amarra, espera ali 15 dias, no mínimo 7 dias para fazer uma outra coisa. E muitas vezes no cultivo é melhor fazer menos coisas do que mais coisas. Nessas plantas aqui, por exemplo, eu fiz 2 podas e agora estou fazendo a amarra, que é a última técnica que eu vou fazer, e ainda assim estou fazendo em algumas plantas, que são as que despontaram algum galho. Por exemplo, essa aqui, ela já está mais ou menos da mesma altura, então não vou fazer mais nela, vou deixar ela crescer só. Essa aqui que tinha 2 galhos despontando, eu fiz nos 2 galhos. E aí depois disso é mais uns 15 dias de vegetativo e floração. Beleza? Então tamo junto, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vejo você no próximo. Até mais, grande abraço e boas colheitas!